Oi, pessoal, estamos iniciando mais uma semana. Dessa vez nós vamos trabalhar uma temática que é muito importante e que é uma continuidade ao que a gente já estava estudando, que são os gêneros textuais. Então, quando a gente estuda gêneros textuais, automaticamente a gente estuda também tipologia textual, tá certo? Então, eu optei por fazer essa aula separada da aula de gênero textual, porque é muito conteúdo. Então, eu optei por primeiro trabalhar a questão, o entendimento do que é o gênero textual, para a gente poder trabalhar o entendimento do que são as tipologias textuais, tá certo? Então, aqui eu mostro para vocês que tipologia textual é a classificação dos textos com base na estrutura desses textos e na finalidade comunicativa. A gente viu que os gêneros textuais eles são utilizados no nosso dia a dia com a finalidade de comunicar alguma coisa. Então, nós nos comunicamos com as pessoas utilizando gêneros textuais. Mas cada gênero textual tem uma estrutura específica, de acordo com a sua finalidade, de acordo com o seu objetivo, né? Então, cada tipo textual vai apresentar características próprias que estão relacionadas aí à organização das ideias, ao estilo de linguagem e ao objetivo principal. Aí a gente vai conhecer um pouco desses tipos textuais mais comuns, que vocês já sabem por nome, né? Que vocês estudam isso a vida inteira na escola. Então, os tipos mais comuns são texto narrativo. Basicamente, eu coloquei aqui um resumo do que significa cada um desses tipos, para que vocês possam entender melhor, tá certo? Então, os tipos mais comuns são narrativo, que é aquele que conta história, que tem personagens, que é situado num tempo e num espaço específico. O texto descritivo é aquele que vai retratar as características de pessoas, de lugares, de objetos, ou até de sentimentos, né? Porque a gente pode fazer uma descrição de um sentimento também, certo? A gente tem também uma tipologia chamada dissertativa. Quando a gente fala em texto dissertativo, a gente tem dois tipos de textos dissertativos. A gente tem os textos dissertativos argumentativos e a gente tem os textos dissertativos expositivos. Alguns autores trabalham o gênero dissertativo como já sendo o argumentativo e o expositivo como sendo algo à parte. E alguns simplesmente trabalham os gêneros argumentativo e expositivo separados. Eu opto por trabalhar o gênero dissertativo caracterizando como argumentativo e expositivo. O dissertativo argumentativo é aquele que você vai argumentar, você vai expor suas ideias e vai se posicionar a favor ou contra alguma coisa. É o tipo de gênero, é o tipo de texto que a gente usa no gênero redação para vestibular. Tá certo? Por exemplo, a redação do Enem, ela tem a tipologia dissertativa argumentativa, certo? Por quê? Porque ali você precisa se posicionar, colocar a sua ideia, né, o seu posicionamento sobre algum assunto polêmico. Então, você vai construir uma argumentação. O dissertativo expositivo, ao contrário do argumentativo, ele não traz argumentos, ele não traz um posicionamento, ele apresenta apenas informações e conceitos de uma maneira clara e objetiva, tá certo? Então, por exemplo, aqueles livros didáticos, eles apresentam apenas informação, ele não está com a função ali de convencer você sobre alguma coisa, não está dando juízo de valor, não está atribuindo juízo de valor, ele está apenas trazendo informações. E por último, a gente tem o texto injuntivo, que é aquele que vai orientar, instruir ou dar ordens, como por exemplo naqueles textos de manuais ou de receitas, uma receita de bolo, um manual de instrução, tá certo? Por que é importante a gente entender a tipologia textual? Então, entender a tipologia textual, ela vai ajudar, principalmente na leitura, na interpretação e na produção dos textos, de acordo com cada situação de comunicação, certo? Então, você conhecendo essas tipologias vai favorecer, né, vai melhorar aí a sua escrita e vai melhorar também a sua capacidade de interpretação, o seu senso crítico em relação aos textos, tá certo? Então, aí eu listei aí digamos assim, esses atributos, né, essas benfeitorias aí quando a gente realmente reconhece o tipo textual. Então, primeiro, compreender melhor a intenção do autor, seja ela a intenção de informar, de narrar, de argumentar, de escrever ou instruir, tá certo? Vai ajudar também aí a ler com mais atenção os elementos essenciais de cada tipo. Por exemplo, o foco na argumentação em um texto dissertativo ou na sequência de ações em um texto narrativo. Então, você que está se preparando para uma prova de concurso e aí
tem uma redação com que o texto é um texto argumentativo, então você entender a função de um texto argumentativo vai ajudar você a construir melhor suas ideias e construir melhor sua argumentação. Produzir textos mais adequados ao contexto e ao objetivo comunicativo. Então, escolhendo a estrutura, a linguagem e os recursos certos. Consequentemente, você vai escrever um texto melhor. E desenvolver o senso crítico, especialmente a interpretar textos argumentativos expositivos. Então, reconhecer esses tipos também é desenvolver esse senso crítico em relação aos textos, né? A forma de analisar os textos, dizer se um texto é bom, se é ruim, se foi bem escrito, se não foi bem escrito, e até na hora de você ler, você vai saber escolher melhor o que você quer ler ou o que você não quer ler, não é? E aí nós vamos conhecer as principais diferenças entre esses textos, esses tipos de textos, de maneira mais minuciosa, tá certo? Então eu trouxe aqui os pontos principais de cada texto com exemplos de textos para que vocês possam entender melhor. Então, primeiro, a gente vai começar a tipologia descritiva, o texto descritivo. A maneira mais fácil de você entender o que é um texto descritivo é você entendendo ele como um recorte da realidade. É como uma fotografia. Imagine que você está analisando uma foto, imagine que você está analisando um quadro, ele está parado. O quadro representa uma situação, uma cena, uma pessoa, uma imagem que está estática, parada no tempo. Então você vai olhar e você pode contemplar aquele quadro, aquela imagem, aquela ilustração pelo tempo que você quiser. Esse seu processo de contemplação, de análise, vai fazer com que você observe todos os detalhes e aí você pode descrever com mais calma. Então, a tipologia descritiva é isso, é um processo de descrição minuciosa de todos os elementos que compõem aquele texto ali. No caso, a descrição pode ser de uma pessoa, pode ser de um lugar, pode ser também de sentimento, tá certo? Então, em relação à característica do tempo, o tempo ele é único e imutável. Por quê? Porque é uma cena parada, estática. O tempo ele não passa, porque é como se você estivesse assistindo o filme e você colocasse, apertasse pausa para analisar aquela cena. Então, está em pausa. O tempo não está passando. Então, na descrição, o tempo está parado, porque você parou para analisar as características ali daquele elemento, certo? O ser é único e particularizado, por quê? Porque você está descrevendo aquela pessoa, descrevendo aquele ambiente, descrevendo aquela situação, certo? As apresentações dos dados, elas acontecem de maneira simultânea, então, não como, ao contrário da narração, que é uma sequência de fatos, a cena ela é estática, então você está observando todas as informações ali naquela cena e todas elas aparecem para você de maneira simultânea, porque não há uma passagem de tempo. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Foi o mesmo segundo que você deu pausa ali, são os elementos que estão presentes dentro daquele segundo que você parou ali, certo? Então todos eles aparecem de maneira simultânea. Então todas aquelas características daquela cena, daquela situação, ela está parada no tempo ali para você. Estão todos de maneira simultânea. E o papel do leitor na tipologia descritiva é construir mentalmente essa cena. Então, muitas pessoas elas não gostam, por exemplo, quando um livro se transforma, quando eles fazem um filme a partir de um livro. Porque as pessoas, quando leem um livro, geralmente o livro ele é mais rico em descrição, é rico em detalhes. E você participa desse processo de construção mental dos personagens, dos elementos que fazem parte do livro. E aí, quando você vai para o cinema, aí você não. Às vezes você constrói a imagem do personagem, você constrói um cenário, e aí, quando você se depara com o filme, não é exatamente como você construiu. E aí, muitas pessoas não gostam quando um filme se torna. Quando um livro se torna um filme, porque não bate com a construção mental que elas fizeram. Porque o livro ele permite que a sua capacidade criativa ela seja muito maior para você construir, não é, as percepções sobre o que você está lendo. E aí o filme já lhe mostra tudo pronto. E aí, consequentemente, aquilo ali pode frustrar você, né? Porque aí pode ser que não seja exatamente como você imaginava ou como você imaginou, né? Aí aqui tem um texto, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Eu nem consigo diminuir.
Mas é um texto aqui que fala sobre a descrição de uma pessoa. Então, a aparência de seu Antônio não era das melhores. Observe que a gente está falando de uma descrição física da aparência de um personagem. Então, fedia ao cheiro de um dia sob o sol e uma boa meia-noite num bar de atmosfera pestilenta. Então, você imagina a construção mental que você faz. O fedor dessa pessoa não era um simples fedor, era um fedor de um dia inteiro sob o sol e de uma meia-noite num bar de atmosfera pestilenta. Então, é a maneira mais detalhada que ele teve assim de descrever qual era o cheiro desse homem. E seu suor tinha cheiro de destilaria, bebida, álcool, não é? Tinha visíveis, no máximo, 3 dentes na boca, amarelos e querendo desistir, vocês estavam quase caindo. Assim como seus companheiros antes deles. Estava sujo e maltratado, ainda que não estivesse maltrapilho. De fato, se algo havia nele de bonito, essa dignidade humilde da gente trabalhadora. Então, observe aí que a gente tem uma descrição física muito rica desse personagem. E a maneira que vai sendo descrito, você vai pensando, você vai imaginando, você vai criando mentalmente uma imagem e até sentindo coisas que você não pode sentir a partir do texto. Por exemplo, essa relação com o cheiro, não é? Já o texto narrativo, ele é uma exemplificação da realidade, não é? Então, em relação ao tempo, eu falei para vocês que o texto descritivo, a tipologia descritiva, o tempo, ele é estático, não é? Na narração, esse tempo é em progresso. Por quê? Porque está acontecendo uma sequência de fatos. Então, consequentemente, não está parado no tempo. Esse tempo, ele está em progresso, certo? Então, aí, novamente, eu faço aquela associação. Então, eu disse para vocês, o texto descritivo é como um quadro. E o texto narrativo é como um filme. O quadro estático. O filme em movimento, certo? Então, o filme está mostrando várias cenas em movimento, uma sequência de fatos e ações. O ser, no caso da narração, é em transformação se particularizando. Por quê? Porque as ações estão acontecendo e ele está em constante transformação. A apresentação dos dados ela não é de forma simultânea. Por quê? Porque é uma sequência de ações, é uma atrás da outra e não tudo ao mesmo tempo. E o papel do leitor é de identificação, de sensação de aproximação ou de afastamento com aquelas situações que são mostradas na narração, certo? Então você se envolve mais ou menos de acordo aí com a sua identificação. Aí tem um exemplo aqui de narração ainda utilizando aquele personagem seu Antônio. Mas observe aí que o foco já não é mais na descrição dele, física, e sim nas ações dele. Então, seu Antônio parou, pediu licença para se sentar e se sentou. Pedi um trago do meu cigarro e eu o dei todo. Parecia precisar mais que eu. E começou aos trancos e barrancos a contar a sua história, de como amou, se mudou para essa cidade muitos anos atrás, trabalhou numa grande fábrica de pneus em São Paulo e ergueu aqui, nessa cidadezinha, sua casa. Foi vulcanizador de látex, violeiro, viajou o Brasil e descreveu como pôde umas das cidades como sendo lindas. Envelheceu, perdeu o trabalho e hoje vive de aluguel de uma outra casa. Então, observe o seguinte, aqui a gente já não tem mais a descrição física, a gente não tem mais uma cena estática, uma descrição de um personagem. A gente tem uma série de ações, de fatos que contam uma história, né? Já a dissertação, ela é uma discussão sobre a realidade, certo? Então, aí, quando a gente pensa em texto dissertativo argumentativo, a gente está argumentando, a gente está discutindo, a gente está expondo as nossas ideias, né? Confrontando as ideias sobre um assunto que geralmente é polêmico e de interesse público, certo? Então, o tempo é presente, o ser é generalizado porque é de interesse público, a apresentação dos dados é em progressão lógica, os argumentos seguem a progressão lógica, no caso do argumentativo, e o papel do leitor é um convencimento sobre um ponto de vista. Então, no texto dissertativo, isso aqui são características do texto dissertativo, argumentativo, tá certo? Então, convencimento sobre um ponto de vista. Então, quando você vai construir um texto argumentativo, você vai tentar convencer o leitor sobre o seu ponto de vista em relação a determinado assunto, tá certo? Aí aqui, um exemplo, lembrando que essa descrição aqui é de um texto dissertativo argumentativo, tá certo? Em que você
expõe os dados, né, os argumentos sobre determinado assunto com o intuito de convencer. Aí, nos países em desenvolvimento, por exemplo, né, nos países em desenvolvimento, a população idosa aumenta significativamente e o contraponto disso aponta que o suporte para essa nova condição não evolui com a mesma velocidade. Então, a gente tem aí um argumento, está dizendo que à medida que essa população idosa aumenta, o número de idosos aumenta na população, não há um suporte para esse aumento. Ou seja, aumenta a quantidade de idosos, mas a sociedade não está preparada para lidar com esses idosos. Então, isso é um argumento. E aí eu vou desenvolver esse argumento, né, um ponto de vista meu sobre o assunto. E aí eu preciso apresentar dados, eu preciso apresentar argumentos que sustentem essa minha ideia. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que a população fica mais velha e a sociedade não está preparada para lidar com a população mais velha? Eu tenho que ter argumentos para justificar, para consolidar isso que eu estou dizendo, tá certo? E aí vem logo a preocupação com esse novo perfil populacional, vem gerando, nos últimos anos, inúmeras discussões e estudos com o objetivo de fornecer dados que subsidiem o desenvolvimento de programas adequados para essa parcela da população. Bom, e aí ele dá continuidade, né? Então, aí a gente tem a construção de um texto dissertativo argumentativo, que o intuito é discutir sobre uma temática que é de interesse público. No caso aí, é o envelhecimento, né, da população. E aí vamos para os artifícios mais recorrentes aí dessas tipologias. Então, quais são as ferramentas da descrição? Primeira característica do texto. Essas características elas são importantes para que vocês observem e identifiquem as tipologias, tá certo? Então, observar essas características recorrentes facilita com que vocês identifiquem também qual é o tipo de texto, certo? Então, por exemplo, no texto descritivo, a gente tem aqui muita utilização do pretérito imperfeito de indicativo, né, que seria o passado. Então, mas chovia ainda, meus olhos ardiam, o nariz começava a escorrer, eu limpava com as costas da mão, e o líquido do nariz endurecia logo sobre os pelos. Eu enfiava as mãos avermelhadas no fundo dos bolsos e ia indo, e pulando as poças d'água com as pernas geladas. Tão geladas as pernas e os braços e a cara que pensei em abrir a garrafa para beber um gole, mas não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo. Não queria que eu pensasse que eu andava bebendo, e eu andava. Então, observe o seguinte, a gente tem a presença do verbo no passado. Observe que essa é uma coisa muito importante para dizer para vocês. Quando eu falo em tipologia, não significa que um texto ele vai apresentar apenas uma tipologia, tá certo? Mas vai haver uma tipologia predominante. Então, por exemplo, nesse texto aqui, a gente vê que existe narração, mas há predominância de descrição, certo? Que ele está descrevendo a situação. Então, aí nesse caso aí, a gente tem a prevalência, a gente vê que prevalece aí a descrição, tá certo? E aí, nesse processo de descrição, a utilização do verbo no passado. Há muita utilização de verbos de ligação, né? Então, usava mangas curtas em todos os vestidos, dali em diante ficavam os braços à mostra. Na verdade, eram belos. O verbo ser é o principal verbo de ligação, né? Ser, estar, permanecer. Não sei se vocês lembram. Esses são os principais verbos de ligação. Então, eles servem para ligar, né, o sujeito a, normalmente, um adjetivo, né, alguma coisa que caracterize esse sujeito. E aí, por isso que é muito comum na descrição, porque a descrição traz muito adjetivo, né? E aí, como eu acabei de falar, os adjetivos são as características mais recorrentes dos textos descritivos. Então, alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura, de telhas pretas, deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois, as alparcatas dos pequenos batiam no chão branco e liso, a cachorra-baleira trotava arquejando, a boca aberta. Então, a presença de adjetivos é algo extremamente comum e é a característica que faz com que a gente identifique de imediato o texto descritivo. Também é utilizado o verbo no presente para descrever uma realidade momentânea, tá certo? Então, a sala está deserta, chegam abafados, ouve-se durante uma parte do diálogo até que se indique silêncio. Você observa que o texto descritivo ele vai construindo um cenário na sua cabeça. E aí, por isso que ele é predominantemente descritivo, apesar de haver narração.
Quais são as ferramentas da narração? Primeiro, uma das principais, o verbo no passado, pretérito perfeito indicativo. Se você olhar uma notícia, essas notícias que a gente chama de notícias factuais, são essas notícias do dia a dia, elas são sempre no passado, os verbos estão sempre no passado, porque você está contando, narrando um fato que aconteceu. Como a narrativa é algo que aconteceu, então você utiliza muito o verbo no passado. Quando você vai contar uma fofoca, você utiliza o verbo no passado para descrever alguma coisa que aconteceu com alguém, enfim. Então, uma das características principais da narração é o verbo no passado, tá certo? Então, aqui tem vários verbos aqui no passado, diante dessas ações. Amou, beijou, atravessou, subiu, ergueu, sentou, comeu, bebeu, soluçou, todos eles aí no passado. Discurso direto é aquele em que você vai reproduzir o que a outra pessoa disse fielmente, ou seja, com as mesmas palavras. No texto escrito, a gente faz isso colocando aspas, para indicar que eu estou respeitando exatamente o que a pessoa disse. Então, eu estou reproduzindo exatamente o que a pessoa disse. Então, aqui no caso, entre aspas, Rodolfo, que olhar o seu? Está zangado? Oh, não. Estou apenas com vontade de espetar esse alfinete no seu braço. Então, aí a gente tem elementos que são típicos de uma narração. Aí você lembra, narração é contar uma história. Você lembra dos contos, contos de fada, que tem as falas dos personagens. Essas falas dos personagens são discursos diretos. Discurso direto é quando você reproduz na íntegra o que a pessoa disse. Indireto é quando você reproduz o que a pessoa disse, mas com as suas palavras. Tá certo? Então, no caso do discurso direto, é esse. Geralmente ele vem com aspas. Descrições. É muito comum o texto narrativo vir associado ao texto descritivo. Então, geralmente, numa narração tem descrição, tá certo? Então, numa narração a gente vai ter partes que são predominantemente narrativas e partes que serão predominantemente descritivas. Então, é muito comum você encontrar descrição dentro da narração. Então, são duas tipologias que elas vêm muito juntas, certo? Então, aí tem alguns elementos aí que descrevem o cenário, cela de asilo, no fundo da cama, outro espiava a parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de luz. Essa descrição ela é importante para que você possa criar mentalmente o cenário. Isso facilita aí o processo de entendimento da história. Então, aquelas pessoas que contam, aquelas pessoas que são ótimas em contar histórias, são aquelas pessoas que contam muitos detalhes. Né? São aquelas pessoas que conseguem descrever muito bem as ações, os acontecimentos, os cenários, as pessoas. Então, ela está contando, ela está narrando uma história, mas ao mesmo tempo ela está trazendo uma série de elementos descritivos. E isso enriquece a contação de histórias, tá certo? Presente histórico é você utilizar o verbo no presente, mesmo sendo uma situação que aconteceu no passado, certo? Então você está falando da situação no passado, mas aí você utiliza o verbo no presente, como se você estivesse naquela situação naquele momento, tá certo? Então, manobram ambos os movimentos com cuidado, qualquer movimento errado pode desvirtuar a etérea magia que o envolve, como que numa bolha de sabão. Olham-se, falam devagar, respiram com cuidado. Não é algo que está acontecendo agora. Eu não estou contando algo que está acontecendo agora, nesse exato momento. É algo que aconteceu em alguma situação, numa história que eu inventei, que eu criei, uma história que aconteceu, mas eu opto por utilizar o verbo no presente. A gente chama de presente histórico. É quando é o verbo, a gente conta uma história utilizando o verbo no presente, só que aquela história aconteceu no passado, tá certo? Monólogo interior também é um fluxo de ideias, reprodução do pensamento. Então, as narrativas elas também podem trazer essa reflexão do próprio autor, essa própria, digamos assim, discussão consigo mesmo, né? Aí tem, é como se ele tivesse é a função de um monólogo mesmo, né? Então só você fala, só você pensa, só você reflete e é como uma reflexão interior, certo? E aí isso é exposto a partir desses elementos aí da narração. Sobre a dissertação, como eu disse para vocês, a dissertação ela pode ser argumentativa ou expositiva, né? Então aquelas características que a gente viu ali inicialmente, elas são
dissertação argumentativa, porque é a principal, né? A gente utiliza muito mais o texto argumentativo. Mas aqui vai ser dividido, tá certo? Nas características do texto expositivo e do argumentativo. No caso do texto dissertativo expositivo, o foco está no fato, na exposição, na objetividade. Então, você não vai colocar a sua opinião, você vai trazer o fato, algo que já é comprovado, tá certo? Então, por exemplo, aqui está falando de lei, e aí ele vai falar sobre vai trazer as informações dessa lei. Ele não está dizendo se é uma lei boa ou se é uma lei ruim. Ela está trazendo as informações dessa lei, tá certo? Como eu disse para vocês, os textos didáticos, eles trazem informação, são fatos. Fato é algo que não se contesta, é algo já provado. Já o texto dissertativo, argumentativo, você coloca a sua opinião, tá certo? O foco está na opinião do redator. Então, se você vai escrever um artigo de opinião, você vai colocar a sua opinião. Se o jornal vai escrever um editorial, ele vai colocar a opinião. Se você vai escrever uma crônica, você também vai colocar a sua opinião. Então, a subjetividade ela vai estar presente ali. A questão do raciocínio também, quando eu vou argumentar ou quando eu vou falar sobre alguma coisa, eu passo por exemplo, quando eu vou construir um texto argumentativo, eu posso começar do micro para o macro ou do macro para o micro. Por exemplo, eu quero falar sobre violência. Então, eu posso, para falar da violência, eu posso falar de um caso particular de violência até chegar num caso geral da violência no mundo inteiro, por exemplo. Então, eu parto do princípio de um caso de violência que aconteceu, sei lá, na minha rua, para poder discutir a violência no mundo inteiro, entendeu? Então, é um raciocínio indutivo, é aquele que parte do particular para o geral. Então, eu posso iniciar o meu texto, a minha discussão, por exemplo, aqui nesse texto, nessa crônica. Então, ele começa falando do suspiro da senhora, tudo anda tão confuso. Então, é um ponto de vista particular de uma pessoa que está refletindo sobre o mundo, para ele partir para uma reflexão geral sobre o homem moderno. Então, aí ele sai do exemplo particular da mulher, que suspira questionando o mundo, para uma reflexão geral do mundo todo, tá certo? Então, ele vai do particular para o geral, certo? E o raciocínio dedutivo é o contrário. Eu posso começar falando da problemática em geral, por exemplo, da violência em geral no mundo, e partir para um exemplo mais específico de violência na minha rua, por exemplo. Então, começo falando, como aqui, os brasileiros desterrados. E aí, estou falando de um exemplo geral. E aí, de repente, eu falo de Vinícius de Moraes, estou especificando. Então, parto do macro para o micro. Do exemplo maior para o exemplo menor, tá certo? Silogismos são raciocínios lógicos, tá certo? Então, quando eu vou construir uma argumentação, eu também utilizo o raciocínio lógico, tá certo? Então, isso faz parte aí dessa construção lógica da dissertação. Bom, eu apresentei os principais elementos aí dos tipos textuais, né? Para que vocês conhecessem e entendessem melhor o que é tipologia textual, tá certo? Qual a relação disso com gêneros textuais? Porque nós utilizamos gêneros textuais para nos comunicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas situações formais ou informais de comunicação. Mas cada gênero que a gente utiliza para se comunicar, ele tem uma estrutura, uma composição. Então, por exemplo, se eu vou contar uma fofoca no meu dia a dia, o gênero textual é fofoca. Mas a estrutura, a composição desse texto é narrativa, porque eu vou contar uma história. Então, na verdade, ela é narrativa e ela é descritiva, porque eu vou contar uma história e eu vou dar detalhes. Então, quando eu vou analisar o gênero textual, eu analiso a sua composição também. E esse processo de composição é o tipo textual, é a tipologia textual. Então, todo gênero ele tem uma composição. Ele vai ser
narrativo, descritivo, dissertativo ou injuntivo, certo? Então, cada texto vai trazer essas características, e aí é importante que a gente conheça essas características para que a gente possa se comunicar melhor, certo? Então, eu vou deixar esse material para vocês lerem em formato aí de PDF. Vocês usem um fórum de dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida, e aí eu preparei a atividade também para essa semana, que é uma atividade de marcar X, tá certo? Atentem. A primeira questão, vocês têm que marcar as letras correspondentes aos tipos textuais nos fragmentos dos textos, e a partir da segunda questão, você marca um X nas opções, em apenas uma opção de cada, tá certo? Acho que vocês não vão ter grandes problemas em relação a isso, não. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê aí. Participem da tutoria online, viu? Eu quero que vocês frequentem essas tutorias. As tutorias de Juliana, elas acontecem na sexta-feira pela manhã, às 9h, e pela tarde, às 3 da tarde. E as minhas acontecem nas segundas e nas terças, das 7 da noite às 8 da noite, tá certo? Então, espero vocês lá.